Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou Eduardo Stelita. Depois de alguns meses de pausa, estamos de volta, retomando aos poucos esse projeto que a gente tanto ama. E chegamos com uma notícia que deixou o coração aquecido. O Diversiarte Podcast recebeu o selo Amigo da Pessoa com TEA, concedido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma conquista que reforça nosso compromisso com inclusão e representatividade. E o Eduardo, o Edu, foi receber esse selo, eu não pude estar presente, mas ele e a Lu, que é a nossa parceira aqui também, foram receber, e a gente não podia deixar, de falar para vocês, anunciar esse selo que é tão importante. E para marcar esse retorno do Diversiarte, a gente vai conversar um pouquinho sobre apropriação cultural, usando como ponto de partida o filme Sinners. Para quem ainda não conhece o filme, aqui vai uma sinopse sem spoilers. Sinners acompanha um artista em ascensão que, em busca de destaque, passa a incorporar elementos culturais que não fazem parte de sua vivência. Conforme sua carreira cresce, surgem questionamentos sobre pertencimento, responsabilidade e os limites entre inspiração e apropriação. Tudo apresentado de um jeito que convida o público a refletir sobre como lidamos com culturas que não são as nossas. E para conversar um pouco sobre esse filme, a gente convidou uma pessoa super especial, que está aqui do meu lado, que é Susan Gabriele. Susan é professora de inglês, formada em letras pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e artista vocal em desenvolvimento, nossa futura competidora da Anitta, aí, como a maior cantora do Brasil. E não menos importante, eu não poderia deixar de citar, minha digníssima esposa, que vai compartilhar, suas impressões e análises sobre o filme hoje com a gente. Vai conversar um pouquinho. E já que eu citei que ela é artista vocal em desenvolvimento, eu já queria começar falando do filme sobre a música, que é um ponto de partida importante para... Acho que o ápice do filme, começa com música. E como é uma coisa muito importante para você, eu queria saber o que você achou justamente dessa conexão que eles fazem, que eles falam sobre cultura e já falam sobre música. Tá. Oi, Pedro. Oi, Edu. Então, como o Peu já me apresentou, eu sou educadora bilíngue e de literatura também, e atualmente eu tenho cursado canto. E assim, quando eu tive o meu primeiro contato com o filme Sinners, nem foi por conta de alguma propaganda, nem nada. Foi um amigo, meu amigo de profissão, Vitor, ele falou assim comigo: Susan, você precisa assistir Sinners, você já viu o trailer? E aí eu falei, cara, eu ainda não vi nada não, mas a gente pode estar aí dando uma olhada para a gente assistir. Quando eu vi o trailer, eu falei, Pedro, nós temos o filme do ano em mãos. Porque quando eu vi a cena do Sammy, que ele canta a música Light You, com aquela voz dele extremamente magnífica, eu tenho certeza que a gente é recebido no céu com uma voz quase igual àquela, porque não é possível, é uma coisa assim de outro mundo, uma coisa que, como no filme mesmo quer passar, o poder da música que transcende, a cena em que eu estou falando, que o Sammy canta Light You, é uma cena que vai falar sobre como a música, e naquele caso como o blues, ele transcende o plano material como o espiritual, que passa todo ali o contexto de outras culturas que foram geradas através da cultura das pessoas negras, estilos musicais que começaram com pessoas negras, e tudo aquilo ali se liga em uma única coisa, que é a música, que é o que a gente tem, que passa de geração para geração, é uma coisa que vai ligando ali a cada vez mais. E assim, sem palavras, em choque total. Quando eu assisti pela primeira vez, eu disse, gente, olha, vão ter que estar entregando aí alguma coisa para eles, porque eles entregaram para a gente o filme do ano. Nossa, você está falando... Eu já fiz duas associações. A primeira, que eu achei muito interessante,
O Pedro fez uma sinopse que não é a sinopse habitual que a gente está acostumado a ver desse filme. Eu falei, gente, ele está falando do mesmo filme, mas eu achei muito legal, porque ele focou no Semi, né? É um filme do Ryan Coogler, né? Que é diretor conhecidíssimo do Pantera Negra. É um filme do Michael B. Jordan, né? Dos dois irmãos. Tem toda a questão do apelo visual, assim, apelo estético do Michael B. Jordan. E eu achei interessante, né, que você trouxe que você trouxe pela perspectiva do Semi, né? O Semi, ele é o personagem principal e ao mesmo tempo ele não é a estrela do filme, né? Ele não está nem na capa, se não me engano, né? Então eu achei interessante essa sinopse, olhando por esse outro lado, né? Mas eu fiquei muito tocado por essa cena dessa mistura de culturas, mistura de referências, fala sobre legado, né, como a música é um legado, e ela traz um olhar que conecta o passado com o futuro, né? Então, ao mesmo tempo que você tem referências, né, de danças, eu não sou nem capaz de dizer da onde que vem, de qual origem, danças tradicionais de uma comunidade específica na África, daquelas pessoas dançando, né, com roupa de palha, até o hip hop e até imagens de pessoas trabalhando com música, né, com trajes mais de futuro, né, uma representatividade de futuro. Eu vi aquela cena, eu me emocionei pra caramba com aquela cena, e, gente, era isso aqui pra essa cena ficar super brega, né? Tipo assim, é um tiquinho, tipo assim, um produtor imbecil opinando, e essa cena ia ficar super brega. Essa cena é lindíssima, e ela comove, e eu acho que, tipo assim, eu tô falando como uma pessoa branca, eu acho que para uma pessoa negra, né, que cresceu numa cultura afrodescendente, que tem toda essa transmissão, a importância da oralidade, da música como uma espécie de resistência, referência de resistência, referência de transmissão de cultura. Cara, aquilo tem um peso, um simbolismo provavelmente muito maior, né? E ao mesmo tempo que tem esse jogo de câmera, tem aquela casa desaparecendo e as pessoas voltando de uma construção de um prédio atual, de um prédio moderno, para uma experiência de ao redor da fogueira, né? Então, cara, eu achei aquilo incrível. Eu realmente achei essa cena. Eu não sei se é dessa que você está falando do trailer, Susan, mas ela, para mim, ela realmente ela fala sobre apreciação cultural, né? Ela vem de um lugar de uma pessoa, né? Do Ryan Coogler, que é uma pessoa negra, que conhece a sua história, que conhece a sua comunidade, que conhece a sua vivência e sabe colocar em evidência o que tem de mais bonito naquela vivência, de uma forma autêntica, que é o oposto da apropriação cultural, né? Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acharam desse filme, do que esse filme aborda, das temáticas que esse filme aborda, e como ele é diferente de outros filmes que tratam dessa temática, especialmente da questão do racismo, né? Eu penso, por exemplo, os filmes do Tarantino, que todo mundo fala, adora, elogia Tarantino, já estou de saco cheio de homem branco elogiar Tarantino. E do filme lá do Tarantino, que é um filme legal,
mas não é a mesma coisa que um filme feito pelo Ryan Coogler. Como é que um filme do Pantera Negra conectou tanto pessoas da comunidade negra, né? Como é que uma pessoa negra consegue trazer uma série de complexidades e de sentimentos e de sensações e de referências que uma pessoa branca ou uma outra pessoa de outra origem não conseguiria trazer, ou traria de uma forma brega. Por isso que eu falei, né? Ela estava um tiquinho, era só um produtor ali opinando a mais, que provavelmente aquela cena não ia ficar tão legal e tão bonita e tão emocionante, né? E essa liberdade criativa que a gente vê como algo que é tão raro hoje em dia, né? A gente recentemente essa fusão aí da Netflix, a Netflix comprou a Warner, a gente já vê as coisas da Netflix sendo uma coisa muito pasteurizada, né? Eu vi recentemente o trailer falando do Stranger Things, falando, nossa, mas o Stranger Things, eles têm que falar tudo que está acontecendo, porque a pessoa que está vendo Netflix não está mais olhando para a tela nunca, né? Metade do tempo está olhando no celular, então eles têm que estar falando o que está acontecendo enquanto as coisas estão acontecendo. Como é que esse filme, ele sai de um filme que não tinha nenhum hype antes, eu acho que, tipo assim, o hype foi do boca a boca mesmo, né? Não tinha gente falando, vai sair um novo filme do Ryan Coogler, é um filme super legal. Como é que esse filme foi de zero hype para essa obra, né? Realmente, eu concordo com vocês, é o filme do ano, é o filme que, tipo assim, a gente escolheu para fechar o ano do Diversiarte. E o que é para vocês apreciação cultural e apropriação cultural? Como é que a gente identifica quando algo tem essa autenticidade e quando está ocorrendo uma apropriação cultural de acordo com o movimento negro e também de acordo com, né, é tão difícil falar dessas coisas. De acordo com as nosso instinto, é algo dentro da gente, assim, né? Que surge. Putz, isso é autêntico, isso não é autêntico. Eu não posso falar, porque sou uma pessoa branca, então, tipo assim, filme de pessoa branca é o que mais tem. Mas tem isso da autenticidade em relação a obras LGBT, né? E tem filmes que as pessoas falam, é maravilhoso, tal, me chame pelo seu nome. Eu falei, nossa, que porcaria esse filme, gente. Como é que as pessoas estão falando que esse filme é maravilhoso? Tipo, zero autenticidade. Então, como é que a gente consegue, dentro do movimento negro, aí eu queria trazer essa reflexão e pedir um pouco para a Susan nos apoiar aqui, né, com esse repertório, né, como é que a gente entende esse conceito de apropriação cultural e o que faz com que a gente olhe para um filme como esse ou para um filme como Moonlight e fala, putz, aqui a gente tem, né, do Barry Jenkins, aqui a gente tem um filme autêntico, né, um filme genuinamente autêntico da comunidade negra, da vivência, né, de pessoas negras, né. A gente pode começar já falando assim, que você mencionou sobre o fato do Ryan, ele conseguir transmitir isso de uma forma natural. Eu acho que é porque, como a própria Beyoncé cita na Cowboy Carter, ela tem uma das partes da tour que aparece no telão uma frase que eu acho muito válida para a gente trazer aqui, que é: nunca peça permissão para usar algo que já é seu, que te pertence, né? Para tomar algo que já te pertence. Então, eu acho que essa naturalidade que vem, essa perfeição, é exatamente porque é algo que faz parte, né? Daquilo que ele cresceu, daquilo que ele viveu. E a gente pode encontrar a apropriação cultural no filme em vários momentos. Inclusive,
hoje, mais cedo, eu dei uma passadinha pelo filme, porque eu falei assim, não, eu vou dar uma refrescada aqui na minha memória e tal. E aí eu peguei a cena do que os vampiros, né, o principal, eu esqueci agora o nome do personagem principal dos vampiros, infelizmente eu tenho essa memória curta, me perdoem, mas... Eu acho que é Remick. É Remick, pode ser? Sim, o Remick, isso mesmo. É Remick. E aí ele chega com as outras duas pessoas que ele transformou em vampiro, né? E aí chegam 3 brancos vampiros e eles chegam na porta do local onde as pessoas negras estão reunidas, celebrando ali a cultura, a arte. Eles querem uma noite, né, para eles serem felizes e todo mundo tá ali junto, em família. E aí chegam 3 brancos cantando a música Pick Poor, Robin Clean. Pick Poor, Robin Clean, Pick Poor, Robin Clean. E assim, eles chegam cantando uma música afro-americana composta por uma mulher negra nos anos 20 para os anos 30, e eles chegam lá cantando, falando que eles pegaram uma criatura, tiraram a cabeça e os pés, só deixaram o corpo, porque eles não achavam que o corpo era bom, mas eles davam para usar o que tinha na cabeça e nos pés. O que é que eles estão tentando trazer com essa música, né? Eles estão tentando falar sobre a cultura, né, das pessoas negras, que eles vão tirar apenas o que eles acham que é bom para que eles usem, e o que não for bom eles vão descartar, bom aos olhos deles, né? E eles vão descartar, e que eles também não vão em nenhum momento reconhecer aquilo que eles tomaram, né, das outras pessoas. E essa criatura que eles falam tanto, no caso é o Semi, né, que ao invés deles falarem da cultura, eles falam Semi porque no filme o Semi tem um dom, né? E esse dom dele é de trazer a música com toda essa espiritualidade, essa transcendência que o blues e que a música que ele canta traz. E aí eles apenas chegam cantando uma música que eles não se conectam com a história, que eles não pertencem a nenhum momento, a nenhuma palavra daquilo que está sendo, que foi escrito ali por essa cantora, e eles acham que todo mundo vai achar aquilo super normal. No primeiro momento que você assiste o filme, eu acho que ninguém para assim e fica, tá, eles estão cantando essa música, porque ninguém imagina o que é que vai vir depois de tudo aquilo. Só que depois que há um plano maior que você consegue assistir, e aí você para e reflete, você diz, nossa, desde o início eles já estão pensando em tomar aquilo que é parte das pessoas que estão lá dentro, pessoas negras, e pensam em descartar aquilo que não servem para eles, né? Então, a apropriação cultural está muito encaixada nesse campo aí, né? Aquela coisa, a gente vai tomar, a gente vai usar aquilo que a gente acha muito bonitinho e vai colocar uma gotinha nossa ali para que ninguém perceba que a gente roubou, tá? Que tem outras pessoas que estão há muito tempo já usando e fazendo isso, mas que ninguém achou legal, ninguém achou bonito, porque são pessoas super marginalizadas, tá? Vamos sim cantar rock, vamos cantar country, vamos cantar blues, mas ninguém pode saber que são pessoas negras criaram nunca isso. É basicamente isso aí que eles estão tentando passar nessa cena. Eu acho que você trouxe uma coisa Presley, que... Sim, vamos falando do Elvis Presley. Lembrei do Elvis Presley. Exatamente isso. Estudou tudo direitinho, ia lá todo dia ouvir o pessoal que não podia cantar, né, em público. Eles tinham o próprio lugar deles, que inclusive, não te cortando, Edu, mas essa coisa de sempre nesses filmes aparecer as pessoas negras têm que sempre estar num galpão, numa casa pequena, num lugar apertado, num lugar distante, tocando e cantando, porque é o único lugar que eles têm. E aí, mesmo naquele espaço pequeno, vem uma pessoa e vai lá e fala, eu quero isso aí, porque eu posso chegar no palco maior, eu posso chegar no grande público e tocar. Eu posso aparecer fazendo isso que vocês fazem, porque vocês não podem. E aí é isso que eu ia falar, né? Porque eu lembrei eu sempre vou falar mal do Elvis. Eu acho que eu já falei mal do Elvis aqui nesse podcast. Mas é porque eu fico indignado que o cara foi lá e literalmente tomou e falou, é meu.
É, é. Não, ela estava falando, eu estava lembrando da famosa cena vergonhosa da Shakira na entrevista falando do Waka Waka, né? Que ela contou que, tipo, eu estava andando do meu jardim para dentro da casa e veio todo o refrão assim na minha cabeça. Waka Waka é a música foi usada na Copa do Mundo, né? Veio o refrão inteiro na cabeça dela, porque devia ter um rádio tocando a Zangalewa do grupo Golden Sound dos Camarões, né? Uma banda camaronesa, porque é exatamente o mesmo refrão, né? Literalmente. Né? Então ela deu entrevista falando que tipo, veio, a inspiração veio, né? E aí depois, né, obviamente isso virou um caso de plágio famoso, muita gente, né, aí ela se retratou, mas na entrevista ela falou na cara de pau, né? Então eu acho que tipo vamos lá. É que eu estou tentando abrir várias caixinhas ao mesmo tempo. Uma é apropriação cultural, eu acho que ela tem a ver com dois aspectos. Poder, né? Então, como o Pedro falou, é poder da pessoa. Olha, eu consigo chegar a um público muito maior, então eu tenho esse poder e você é marginalizado, você até não pode estar aqui, né? Lembrando que no Brasil tinha a lei, né, lei dos vadios, né, lei dos capoeiras, né, que as pessoas negras nem podiam nem se reunir na rua, né, legalmente, né, eram presas porque não podia estar na rua, né, então elas tinham que escolher um lugar escondido para poder celebrar entre si e vivenciar a sua cultura. Então, já tem esse primeiro aspecto do poder. E eu acho que hoje em dia tem um aspecto do capitalismo também, né? Então, eu consigo um indicador da apropriação cultural é você pegar um aspecto da outra cultura e transformar numa indústria para ganhar dinheiro, né? Então você pega, os rappers estão lá cantando, né? Os rappers americanos estão lá cantando. Não, eu não sei o que, eu fui lá, eu vivo mal, não sei o que, né, eu penso assim muito na década de 90, que era tudo, dinheiro, agora eu tenho dinheiro, não sei o que. Mas, na verdade, da produção deles, eles estavam ganhando muito pouco. Quem estava ganhando eram as grandes produtoras, né? Era a indústria fonográfica. E ainda é assim hoje em dia, né? O Spotify que tá ganhando pra caramba, não é o produtor, a pessoa o músico, né? E aí continua tendo, né, uma cadeia inteira de pessoas que ganham muito mais do que aquela pessoa que é o semi da história, né? E outra coisa que é isso que você trouxe, que eu achei interessante, que eu fui procurar definições, elementos de apropriação cultural. E eu achei aquela coisa das 3 perguntas, né, do Platão, é bom, sobre fofoca, não sei se vocês já ouviram, é bom para alguém, é verdade, né? Se não responde essas perguntas, então não precisa falar para mim. Eu achei, 3 perguntas da apropriação cultural que eu achei bem interessante. A pessoa que está produzindo aquilo, né, especialmente para vender e para ganhar dinheiro com isso, ela fez uma pesquisa bem fundamentada? É a primeira, né? Aí a Emília Pérez já esquece, né? Não foi bem fundamentada. É bem creditado? A pessoa acredita quem foi a pessoa que fez lá atrás, a pessoa que fez primeiro, a origem, ela reconhece as influências que ela teve na produção daquela obra, né? Porque
ainda mais com arte, é muito difícil você falar, eu criei algo do zero. Nunca é do zero, né? Mas você também não vai eu vou me apresentar, agora eu vou dizer todas as pessoas que me influenciaram. Mas se tem uma parte importante da sua produção artística que é altamente parecida com a de outra pessoa, é importante você dar esse reconhecimento, especialmente se está falando de pessoas de grupos privilegiados. E a terceira, que eu acho também bem interessante, é feito de maneira respeitosa, né? E aí a gente toca na questão do indivíduo, né? Porque algum tempo atrás teve um debate muito grande, especialmente aqui em São Paulo, em relação a pessoas brancas usando turbante, usando dread, e eu me lembro que eu vi pessoas, estudiosos de apropriação cultural, levando para esse aspecto mais do capitalismo, né? O indivíduo que está usando aquilo não está ganhando dinheiro ali, né? A pessoa que está usando um turbante no metrô, que está usando um dread no metrô, não está ganhando dinheiro, não é dentro desse sistema exploratório, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa conhece o significado daquele turbante, conhece o significado daquele dread, ela utiliza de uma forma respeitosa, né? E isso também a gente pode falar de símbolos religiosos, a pessoa utiliza os símbolos religiosos, seja quais forem, de qual religião, ela utiliza aqueles símbolos religiosos com o devido respeito, né? E aí, muitas vezes, não, né? É uma fantasia, né? A pessoa coloca aquilo e fala, não, agora eu vou parecer descolado, porque eu tô com essa roupa aqui, eu tô com esse estilo, mas eu não preciso vivenciar na pele os desafios, os preconceitos, as discriminações que uma pessoa que usa aquela roupa todo dia, ou que usa aquela expressão, ou que tem aquela cor de pele, tem no dia a dia, né? Então, isso eu achei interessante, essa reflexão, esse debate, porque eu acho que não faz sentido quando a gente fala de culturas, e aí vocês também me corrijam se vocês têm visões diferentes, tá, gente? Eu acho que no mundo global de hoje em dia não faz sentido a gente pensar que, tipo, não pode, uma pessoa que não é daquela cultura não pode ter acesso àquilo ou não pode utilizar aquela influência. Né, as culturas se misturam, as diferentes referências se misturam, elas se encontram, né? Você tem no filme a figura daquela mulher branca, né? Que nasceu, eu vi há algum tempo o filme, gente, então eu posso, que ela foi criada junto com os irmãos, então ela tem uma série de referências e de repertório e de fundamentação dentro daquela comunidade, dentro daquela cultura, né? E que justifica por que ela está dentro do galpão e por que os vampiros não podem entrar, porque os vampiros, né, não tem esse reconhecimento, né, dentro daquela cultura, eles não são não são reconhecidos como parte ou como pessoas aliadas dentro daquela cultura, né? Então eu acho que a gente não pode ir para o extremismo de um lado falar, não, a apropriação cultural é qualquer coisa que você utilizar de uma outra cultura, né? Mas, por outro lado, né, a gente não pode também olhar para essas situações individuais como tirar esse peso e essa reflexão, né, trazer um pouco de teoria racial crítica no sentido de falar, olha, você não pode, né, utilizar uma fantasia, né? Como a gente, no episódio do Avatar 2, a gente falou, né, da questão da fantasia no carnaval, da pessoa indígena, né? Você não pode utilizar aquilo como fantasia. Como é que é isso para vocês, assim, entender a apropriação cultural
na perspectiva racial, especialmente para Susan, né, que é uma mulher negra, na perspectiva racial, como é que você identificar um fenômeno de apropriação cultural? E aí eu acho que pode ser interessante também o Pedro trazer como de pessoas trans, eu posso trazer de pessoas LGBT. Eu tenho os meus problemas com a apropriação cultural, né, das neurodivergências, né, que hoje em dia todo mundo acha que tem. Já falamos em vários episódios sobre isso, mas como é que essas 3 perguntas é bem fundamentada, é bem creditada e é feita de maneira respeitosa, elas são suficientes para a gente dizer se não há apropriação cultural? Tem outros elementos que vocês acham importantes? Assim, pelo meu ponto de vista, você estava falando aí sobre essas 3 perguntas, e quando você falou da Shakira, eu lembrei muito do vídeo Black and White do Michael Jackson, na qual ele transita entre culturas, mas em nenhum momento ele se apropria de nenhuma delas. Ele tem contato, como você falou, que é impossível que as outras pessoas não tenham contato com outras culturas, até porque é algo que as pessoas precisam conhecer, de fato, mas em nenhum momento no vídeo ele se apropria de nenhuma das culturas que ele transita entre. Ele está ali, ele encontra uma forma de apreciar, de mostrar a cultura de outras pessoas e o modo de vida de outras pessoas, as diferenças, né? Que no caso o vídeo tem esse enfoque em mostrar que no final das contas, doesn't matter if you're black or white, barará, but eu acho que existe, sim, essa possibilidade, entendeu? De você fazer uma apreciação sem a apropriação. E nem sempre eu acho que as 3 perguntas, essas 3 questões irão ajudar nesse processo da gente fazer essa tal identificação. Eu não lembro de qual as 3 perguntas, eu vou pedir para você me lembrar de novo. É bem fundamentada a forma como a pessoa usa aquele elemento, né? Ela não distorce, né? Por exemplo, a música, né? Não distorce uma estrutura musical daquela cultura para poder encaixar no que ela está fazendo. É bem creditada, né? No sentido de, tipo, as principais influências, especialmente quando são muito parecidas ou idênticas, no caso da Shakira, acredita, né? A gente tem um caso brasileiro, né? O Kiss roubou do Ney Matogrosso, né? A maquiagem, né? Roubou claramente, né? E aí o Ney Matogrosso, ele não fala sobre isso, ele fala, olha, eles ficaram na casa de os membros do Kiss ficaram na casa de um dos nossos membros da banda por um tempo. A gente lançou no ano seguinte, eles começaram a pintar, a gente lançou o nosso LP, no ano seguinte eles começaram a pintar o rosto nos shows. E daí já dá para ver que é algo que eles realmente foram lá e copiaram sem vergonha mesmo, porque assim, se fosse uma capa de álbum com edição gráfica, aí a gente poderia dizer assim, mas foi a mesma pessoa que fez esse que usou de inspiração para fazer o outro. Mas não, gente, é uma maquiagem, é algo assim que foi pensada e a pessoa estava ali. E ainda mais que eles tiveram esse contato, olha. Nossa, eu não sabia disso, inclusive. Eu vi, porque depois do Homem com H, eu vi umas entrevistas com ele, e ele não fala muito sobre isso, né? Ele é sempre muito elegante, mas ele fala. Eles estiveram na casa de um dos membros do Secos do Mará, estavam morando na casa dele por um tempo. Não tem como dizer que não, né? E a terceira, né? Então, é bem fundamentada, é bem creditada, e é feita de uma maneira respeitosa. Né? É bem fundamentada. Essa pergunta do é bem fundamentada, ela me pega muito, porque assim, vamos lá, a partir do momento que eu me proponho, né, eu vou lá e uso algo de uma outra cultura ou algo que não me pertence,
por que eu estou usando aquilo? Tem algum significado para mim? Para mim não faz sentido, sabe? Seria muito estranho para mim eu usar algo que eu não sei o significado, algo que eu não acredito, pronto. No próprio filme Sinners, a gente tem aí um dos gêmeos, o que tem um relacionamento com a Anne. Eu não, que a personagem que é uma mulher, que é a mulher de um dos gêmeos. Eu não lembro se é o Smoke ou se é o Stack, que é que faz par romântico com ela. Mas a Anne, ela é uma mulher que ela é curandeira e ela é também ela mexe com magia voodoo. E aí ela entrega para o parceiro dela, um dos gêmeos, um patuá. O patuá é um colar, e esse colar, ela acredita que vai proteger ele de tudo e de todas as coisas que possam de ruim acontecer com ele. É a forma dela estar presente com ele, sendo aquela guardiã para ele a todo tempo. Só que o parceiro dela, o gêmeo em questão, ele não acredita muito. Mas em forma de respeito, mesmo ele não acreditando naquilo que ela está dando para ele, naquilo que tem fundamento para ela, mas não tem para ele, ele respeita, ele fala, eu vou usar. Eu uso aquilo e o filme mostra de uma certa forma que ele sendo um soldado que já esteve em guerras, porque o filme ela aborda isso, né? Que ele é um soldado que já esteve em várias situações de risco, que se colocou a sua própria vida em risco e ele consegue todas as vezes voltar para ela. Porque aquele patuá que ele leva ali com ele se permite em algum momento acreditar e aquilo faz sentido para ele. Por mais que não seja algo que ele esteja completamente inserido a todo tempo. Tanto é que no fim do filme, quando tem aquele final, né, que a gente precisa aí falar sobre esse final, e sobre o caso da segregação, que também é tratada muito no filme, né? A gente estamos aqui falando sobre apropriação, mas também a gente tem que pensar que depois que as coisas são tiradas de um povo, aquele povo é segregado, né? É colocado para o esquecimento. Porque se você não der voz, aí mesmo que ninguém vai ficar sabendo que, né, a relação de poder ela continua muito bem mais estabelecida se o povo que estiver mais abaixo for segregado. Mas voltando, e aí no final, quando ele decide que ele vai se entregar, ele apenas tira o patuá, sabe? Aquilo para de ter um sentido para ele. E aí ele vai e tira o patuá e ele é morto apenas com um tiro, sendo que ele passou a noite em um banho de sangue com vários vampiros. Tem até um momento na qual o irmão, eu acho que vai morder ele para ele se transformar em vampiro, mas ele não consegue, ele é impedido, porque a Anne, mesmo depois de morta, ela continua com ele no patuá. Então, o que eu quero trazer aqui é que, tipo assim, se aquilo faz fundamento, se aquilo tem fundamento, tem um significado para você, vale a pena que você use. Agora, você usar apenas porque é bonitinho? Aqui, por exemplo, na Bahia, muita gente usa roupa branca sexta-feira. E é algo realmente cultural daqui. Você vai ver quase todo mundo usando. Pessoas até que não são de religião nenhuma utilizam. Às vezes eu boto uma roupa branca para usar. Aqui faz um certo sentido você fazer isso. Os hábitos são parte da cultura e nem todo mundo às vezes sabe a origem, mas só do fato de você estar naquele ambiente banhando naquilo, você já incorpora, né? E isso eu acho muito legal, né? É legal que as pessoas não saibam e não quer dizer que não é bem fundamentado. As pessoas em Salvador que estão usando, o fato delas não saberem não quer dizer que elas são outsiders, são pessoas de fora. Né? Elas fazem parte ali daquela cultura, né? Mas eu concordo com você, esse bem fundamentado, eu acho que você fez uma provocação muito boa, Susan, porque eu acho que a gente pode pensar
eu vou trazer umas provocações, assim, por exemplo, eu vi uma vez numa defesa de uma pessoa estava defendendo um trabalho que ela tinha feito, falando sobre racismo, entrevistando donos de empresa, né, CEOs de empresa sobre racismo. E aí estava apresentando um artigo desse doutorado, e aí veio um professor e falou, olha, você tem que colocar, uma das pessoas debatedores, né? Você tem que colocar que você é uma pessoa branca. Anunciar o seu lugar de fala. Eu fiquei pensando, será que precisa? Né, como pesquisador? E eu acho que isso é uma sensibilidade que varia muito de acordo com o que você está pesquisando, né, do que você está falando. Você, como pesquisador, em alguns momentos vai fazer sentido você falar, olha, eu sou uma pesquisadora e eu estou falando de dentro dessa comunidade, mas se você está falando com CEOs brancos de empresa, eu fiquei pensando, será mesmo? Ou é um excesso de preciosismo, né? Acadêmico, né? Então, eu vejo alguns desses debates sobre lugar de fala, sobre apropriação cultural, eu acho que eles, às vezes, eles vão para um lado que é muito normativo, e eu tendo a concordar com o Pedro, de que tenha bom senso. Se todo mundo ter bom senso, não vai funcionar melhor, né? Vamos ter um pouco de bom senso. Então, eu tendo a concordar com você, mas o problema é que, né, bom senso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Então, eu não sei, eu acho que às vezes eu acho que o debate individual sobre apropriação cultural, ele tende, às vezes, a apagar os fenômenos mais sistêmicos, mais institucionais, né, do imperialismo, do capitalismo. Vamos falar do cara que foi para o show, vamos falar o cara que foi para o show da Shakira de dread, e não vamos falar da Shakira que copiou e que está ganhando dinheiro, e todos os produtores musicais que sabem que ela copiou, porque tem um repertório, né, e que estão ganhando dinheiro em cima, né? Então, com as questões culturais e os fenômenos de racismo, né, de apropriação de povos marginalizados, é interessante como a gente vê que, às vezes, esses debates mais individuais, eles tendem a esconder o fenômeno, as indústrias que estão ganhando dinheiro em cima disso, né? E ainda quando a gente fala das indústrias da arte, o cinema, a indústria musical, a indústria da moda, né? Teve recentemente também um caso, que não foi tão recente, acho que foi alguns anos atrás, da Dior, que lançou uma linha de produtos que eram basicamente roupas típicas de uma comunidade, né, artesã, né, pobre da Romênia, né? E eram as pessoas daquela comunidade, elas mesmas produzem as roupas, são roupas com estilo específico. Pensa assim, roupa da Oktoberfest, né? De lá, né, pessoal lá, estilo da roupa de Oktoberfest, é uma roupa que tem todo um estilo. A Dior foi lá e lançou, né, em massa, e em nenhum momento falou, olha, isso daí é roupa da comunidade tal. Em nenhum momento, e aí eu acho que é talvez uma quarta pergunta, envolve, você está não só acreditando, mas você está envolvendo, você está retornando esse dinheiro para essa comunidade que tem essa tradição,
o dinheiro está voltando para aquela comunidade está empregada nisso, você está contratando esses artesãos para fazer essas roupas, né? Já está voltando o dinheiro. Inclusive, estou recebendo aqui agora. Já está voltando muito dinheiro. Inclusive, aqui agora eu estou recebendo um Pix. Não vai embora. Não, mas eu acho que é isso, sabe? Isso é uma coisa que a gente não... É por isso, assim, eu acho que às vezes esse debate do individual ele não é tão importante quanto o desses fenômenos globais, dessas indústrias, né? E a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente vai prestar atenção no cara branco que está vindo na roda de samba, nada a ver, né? E eu entendo, né? Eu entendo até pelo que a Susan trouxe, né? Era um espaço que às vezes era até criminalizado, que as pessoas precisavam se esconder para poder estar ali, né? Ou a pessoa que não tem nada a ver, né, vai no baile funk, né, numa comunidade muito comum no Rio, né? Não, mas eu acho que às vezes esconde. No cinema a gente vê muitos casos, né? A gente acho que em outros episódios a gente já falou do transfake, do creepy face, né? De pessoas que não são trans representando papéis de pessoas trans, ou pessoas que não são pessoas com deficiência, fazendo papel de uma pessoa com deficiência, né? Ou de uma pessoa neurodivergente. E eu acho que esse olhar ele é importante, assim, tipo, eu acho que é isso que talvez venha na história do bem fundamentado. Como é que você faz, especialmente quando a gente fala de expressões artísticas que são coletivas, um filme o filme não é só do Ryan Coogler, né? É de um bando de gente, né? Uhum. É de iluminador, da equipe de roteirista, dos atores, de uma série de pessoas, né? A gente falou sobre isso também no episódio do Avatar 2, né, Pedro? O Avatar fala de comunidade indígena. Empregou uma pessoa indígena? Tem algum ator indígena? Nossa, Desculpa te cortar, Edu. É que a gente assistiu o Avatar. Ela assistiu o Avatar pela primeira vez semana passada, inclusive. E aí eu fui mostrar para ela os atores, todos homens brancos britânicos, de dread. Tipo, pô, eu sei que eles são azuis, mas dá para entender mais ou menos qual ator deveria estar ali. E aí, principalmente esqueci o nome do... O Spider, né? Que é um menino branco de dread. E aí fica... aquela coisa que você falou até da cena de Sinners, que sempre fica ali uma coisa entre o quase brega. Tem que tomar muito cuidado para não ficar feio demais. Então, e o Avatar, ele tem isso. Tipo, e Avatar é brega. Avatar é brega. É muito brega. Gente, Avatar aquele menino fazendo... Mas, gente, a gente falou da Beyoncé, falou do Elvis, da Shakira na música, falamos da Dior. O que seria legal trazer desse final? Porque o final ele é muito marcante, ele é muito emblemático dos sinners, né, do Pecadores. E que eu acho que é um final que até conecta essa ideia com o título, né? Que é um título que você fala, Sinners, Pecadores, por que é Pecadores? O que é história? É uma história de terror? O que ela tem de pecadores? E eu acho que esse final conecta um pouco com isso. O que a Suzana falou, eu quero falar depois eu vou falar do final. O que você queria trazer do final, Susan? O final do filme, para mim, assim, eu fiquei chocada. Porque, primeiramente, né, vamos estar falando, quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, gente, peraí,
Mas se não tivesse acontecido aquele negócio dos vampiros chegarem e ter tido toda aquela situação, eles iriam também acabar perecendo ali por conta da armação do pessoal, né? Parte do Ku Klux Klan, que tipo, tinham vendido o local ali para os dois irmãos. E aí eu falei, gente, como pode? Né? Porque você vê que até... Tá, agora eu entendi. Eu tinha esquecido dessa, Você dessa esqueceu dessa parte parte totalmente, né? No que, final sim, chega chega o pessoal lá para eles para fazer justamente fazer um grande um massacre ali dentro. genocídio ali É total para verdade. dizimar eles, sabe? Mas aí eles chegam lá, acabam que não encontram, né, ninguém mais, só o B. Jordan que está lá. E aí, nesse final, é aquela coisa. Eu fiz umas pesquisas, quando eu conversei com os meus amigos, eles falaram muito sobre o fato de Sinners ser um filme que ele traz ali muita representação cultural, e ele traz ali, né, a questão dos dois irmãos que representa o Ibeji, que na religião, né, no Yorubá, que na cultura Yorubá, que isso representa os gêmeos, né, que são gêmeos aqui, né, tipo, na católica tem o Cosme e Damião, e aí no Yorubá, só para ficar mais assim, mais palpável e compreensível, tem os Ibejis, e aí eles dois representam, né? E a parte que me pega bastante é que assim tem essa dualidade entre a vida e a morte, porque um dos gêmeos ele escolhe, né, a vida e o outro ele escolhe morrer. Só que os dois em busca de paz, sabe? Em busca de liberdade. Um acredita que ele só será livre se ele se permitir ser transformado, né, por aqueles vampiros e ser um deles. E o outro só acredita que ele poderia, só resta para mim, né, nesse caso aqui, a morte. E aí ele se entrega à paz, né, que para ele a morte vai trazer. E o outro não, ele prefere encarar a paz vital, mas com as sequelas daquilo que eu tenho certeza que marcaram ele para sempre. Porque em algum momento ele teve uma consciência. Eu juro a vocês, naquele momento que ele vai tentar transformar o irmão e ele fica parado, porque ele não consegue, aquilo ali é um baita de um gancho, é um baita de um pensamento, assim, que se você assiste, você para e faz. Então, e ainda mais quando termina, né, a cena lá que o B. Jordan, ele tira o patuá, que a Amy entrega e ele decide, assim como ela fala logo, né, não quero, por favor, não me permita ser transformada, né, se for de acontecer algo comigo, eu prefiro que você mesmo faça algo com suas próprias mãos. E aí, ele acaba indo por essa linha também, ele permite, né, ser acertado ali com um tiro, quando ele tira o patuá, e aí a gente vai direto, que os anos se passam, e a gente tem a cena atual do irmão lá com a Mary, encontrando o menino sem meio... Gente, não. Para mim, aí, quando eu vi, eu falei, caramba, olha... E se eu não tinha dito uma vez, eu vou estar dizendo de novo, entrega para eles. Entrega porque eles estão merecendo a entrega demais. Perfeito. E a questão da Mary, né? Eu vi... você chegou a fazer um comentário, só que agora já me fugiu a mente sobre o que você falou, mas me pegou bastante, porque no caso da Mary, que faz a parceira de um dos gêmeos, né, sem ser a Anne, a gente tem a Mary, que é representada por uma mulher branca, que ela é uma mulher que os avós, né, eram negros, mas ela é mestiça junto com brancos, um dos pais dela brancos, e aí acaba que por conta da regra, né, dos Estados lá Unidos, do pessoal de uma gota de sangue negro, você já se torna uma pessoa negra. E aí a gente tem essa mulher que, ainda bem que foi interpretada por uma pessoa branca, porque eu creio que uma pessoa negra de pele clara não poderia passar tão claramente essa dualidade que ela carrega consigo, sabe? Essa personagem. Porque
ela é uma mulher branca, mas que não compactua com as ações supremacistas e branca para andar em sociedade com as pessoas brancas, poderia até ser mais fácil para ela, só que ela só se sente como família quando ela está com as pessoas negras, porque ela foi criada ali junto com eles em questão de comunidade, até porque a mãe dela, parteira, cuidou dos gêmeos, e tem toda aquela coisa. Aí no momento do filme ela está em um momento super sensível, né? Que eu acho que ela enterrou a mãe. Então, naquele momento, mais do que nunca, eu acho que ela estava buscando essa coisa de pertencimento, de família, né? E aí me pega bastante porque muita gente vê a Mary como uma vilã, sendo que aí tem toda uma questão da dualidade, porque assim como o Remy, só que o Remy já foi na intenção negativa, mas ela, numa questão completamente positiva, ela só estava tentando fazer parte de alguma coisa. Ela queria ficar com as pessoas que ela gostava, que ela amava, porque ela não podia ficar com as pessoas pretas, porque as pessoas pretas eram alvos de linchamento, né? Uhum. Se você fosse a pessoa preta andando com a pessoa branca na época da segregação, era alvo Ainda de mais linchamento. com uma mulher branca, né, nos Estados Unidos. E ela se arriscava bastante, porque tem cenas que ela conversa com o irmão gêmeo lá no meio da estação de trem, que aí do nada ela também aparece lá no local que vai ter a festa. Assim, ela só queria mesmo ali fazer parte, estar com as pessoas que ela gostaria. E aí, quando aparecem aqueles vampiros, eu acho que na cabeça dela se passa assim: pelo menos se eu conseguir me transformar e transformar todo mundo, a gente para sempre vai ficar junto, e aí eu vou poder andar com eles em paz, porque a gente finalmente vai pertencer ao mesmo grupo e ninguém vai ter o direito de segregar, sabe? Mas aí acaba que acontece, é completamente diferente, só que no final ela tem, né? Meio que ela consegue aquilo que ela quer, porque ela fica com o irmão, né? Que ela não podia desenvolver um relacionamento com ele por conta exatamente da segregação e toda essa questão, mas no final ela acaba com ele, porque ela aparece no final, na cena final, com ele, linda, queridíssima. Sou muito chacrete, viu, da Hayley Steinfeld, vou até falando porque eu fiquei muito feliz em saber que ela estava nesse filme. Eu acompanhava bastante o trabalho dela, só que ela deu uma parada, fez outras coisas, e aí quando eu vi que ela estava voltando a atuar, e ainda ela gravou uma música para o filme, eu fiquei assim, ai meu Deus do céu. E foi muito legal, muito bacana eles terem trazido essa personagem, terem abordado isso, até porque quando eu estava fazendo a minha graduação em literatura, eu lembro que uma das aulas de literatura negra, minha professora, ela trouxe uma história na qual eu busquei, eu tentei até entrar em contato com ela para eu trazer de fato o nome do livro e para eu deixar aqui como dica e referência, mas ela me falava muito sobre a história de uma garota que ela era abandonada em um orfanato, mas assim, ela era uma mulher, aparentemente, ela tinha características de uma pessoa branca, mas ela era filha de uma mulher negra com um homem branco. E aí as pessoas do orfanato, as pessoas que iam no orfanato para fazer a adoção, não queriam adotá-la, porque ela era negra demais para estar com uma família branca, mas ela era muito branca para estar com uma família negra. Então ela passou a vida dela toda no orfanato sozinha. E aí eu fiz esse link, eu falei assim, poxa, talvez, né, eles podem ter se baseado também nessa história para trazer o personagem da Mary, porque faz completamente essa ligação. Achei incrível. E é isso, o final para mim impecável, não poderia ser melhor, tá? Se como todo filme, se virar um pouquinho a chave, fica brega, mas não ficou, graças a Deus, a vontade Não, foi. do mundo, entendeu? E se não entregarem uma coisa que eu fiquei super chateada, né? Que agora teve aí saiu as indicações ao Golden Globe, não sei o quê, não sei o quê. E a atriz que fez a Anne não recebeu uma indicação como coadjuvante, sendo que todas as cenas que ela aparecia, todo mundo fazia assim, ó, para assistir, gente. A personagem dela é super importante. Eles trouxeram uma mulher negra, gorda, porque e ainda ela fez o par romântico
com o B. Jordan, que é visto como um galã, cara. E ninguém teve a mínima vergonha na cara de chegar e colocar ela com uma indicação, sabe? Sendo que a personagem dela foi super respeitada durante todo o filme. Quando os vampiros chegam lá na porta, ela mesma que fala, não deixa entrar não, que são vampiros. E todo mundo poderia ter dito assim, ai, é maluca, o que ela tá falando, né? Vampiro? Pelo amor de Deus, que loucura. Não, todo mundo, ó, calou a boca. A voz da mulher negra, o poder e o respeito. Eu gostei muito também desse final. Eu achei que essa referência que você traz da Mary, eu achei muito legal mesmo, porque são os desafios de pessoas biculturais, né? É isso, quando a gente fala dos casos individuais, quando eu trago essa reflexão dos casos individuais, tem pessoas que navegam entre dois mundos e não pertencem a nenhum dos dois. E aí, o que os vampiros propõem é assimilação, né? O que os vampiros propõem é... Os vampiros, você pode entender como Netflix, tá? Vai assimilar, vai tudo nivelar, vai ficar tudo igual, né? Vai pegar o que tem bom e vai, né, tirar e vai fazer o Frankenstein bonitão. Mas mas eu acho que tem esse fenômeno, né, de pessoas que vivem entre esses dois mundos e que não pertencem a nenhum dos dois. E eu acho que essa reflexão que você traz é muito interessante, né? É a vida e a morte, mas ser assimilado é vida, depende pelo olhar de quem, né? A pessoa que escolheu a morte talvez enxergue ser assimilado, né? Como a morte, né? Assimilado, dentro dos estudos culturais, assimilação é diferente de integração. Integração é quando essas culturas se misturam e elas se permitem, né? Uma incorpora elementos da outra e a outra incorpora elementos da primeira de uma forma respeitosa. Essa é a integração. A assimilação é você obrigar a pessoa a adotar os elementos da cultura da cultura que está em posição de poder ali, da cultura que é dominante na relação, né? Então, quando a gente fala... você tinha saído, voltou. Mas quando a gente fala do imperialismo, do movimento, né, do movimento jesuíta, da religião católica, né, na África, nas Américas, no Oriente Médio, na Ásia, houve um processo de assimilação, de buscar trazer as pessoas para aquelas religiões. E o filme não deixou isso passar, né? Quando eles estão rezando para não morrer, o diabo, o vampiro, né, principal, que representa essa assimilação, ele fala, olha, isso daí que você está rezando é uma figura que eu já coloquei na sua cabeça, porque não é a sua referência religiosa inicial, não é para quem você rezaria antes, né? Foi fruto desse processo de assimilação, desse processo de etnocídio, né? De você destruir aquela cultura, de como a Susan May trouxe, né? De você apropriar e segregar, e marginalizar, né? Então, eu achei muito interessante como um filme, ele traz muitos fenômenos que são ancestrais, antigos, considerando, né, o processo de escravização do povo negro, né, da escravidão moderna, até os processos atuais do capitalismo, né, dessas indústrias que
pegam o que tem de mais bonito, de mais precioso, de pessoas iluminadas, né, com dons fora do normal, e apropriam e transformam em algo... nivela por baixo, transforma em algo palatável para as massas, para as grandes massas. Né? Eu achei que, tipo assim, o filme foi fantástico. A gente viu o nosso processo criativo foi diferente, porque a gente não pensou, vamos fazer um episódio sobre apropriação cultural. A gente viu o filme, a gente conversou e falamos, vamos fazer um filme sobre Sinners. Qual é o tema, assim, que perpassa tudo? E aí a apropriação cultural, ela apareceu, né? E a gente sempre se surpreende depois desses... esse episódio é o 49, o próximo episódio vai ser um episódio especial, vai ser o episódio 50, vai ser um episódio diferente. Mas esse episódio, assim, eu sempre me surpreendo que há 50 episódios a gente sempre tem temas novos, novos olhares para trazer, e às vezes trazer olhares que saem do óbvio. É fácil falar que Sinners é um filme sobre terror. É fácil falar que Sinners é um filme sobre racismo. Não é fácil pensar na sinopse que o Pedro trouxe no início do episódio. Né? Isso é uma elaboração, uma construção. Então, eu fico muito feliz da conversa que a gente teve, gente. Foi fantástica. E agora a gente pode passar, Pedro, para as dicas. Eu acho que, nossa, eu sempre dou dicas muito velhas. E aí eu tava pensando o que seria interessante falar que fosse algo que as pessoas estão assistindo, que é o Bem-vindo a Derry, que é o spin-off daquela série de filmes do It, A Coisa, que inclusive é da HBO. Eu tô muito triste que a Netflix comprou a HBO, porque eu não sei o que a série vai se tornar mais pra frente, né? Porque a Netflix geralmente não faz coisas tão de terror assim como a HBO faz. Realmente eles, né, têm produções bem pesadas. E eu trago essa série primeiro porque eu percebi que na internet muitas pessoas têm comentado que é uma série para negros. Porque diferente dos filmes de It, a série ela traz mais personagens negros, e principalmente cultura e outras visões que os filmes eles não traziam muito, né? Tinha um personagem negro que era passado pela vida dele, né, de uma forma muito rápida, e aí a série ela traz inclusive militares, né? E um deles é o superior e é um cara negro, então ele é super respeitado, mas ao mesmo tempo naquela época as pessoas são ainda extremamente racistas, né? Então, teve uma cena em específico, que é o que eu vou falar, que me lembrou muito Sinners, que fez eu indicar, para além da série ter bastante protagonista negro, que é um dos momentos mais fortes que acontece no Black Spot, que é bem parecido com o que acontece em Sinners. Eles têm um lugar reservado para eles, né? Os militares, eles têm aquele grupo, né, que são os caras negros, que obviamente até a conversa deles, o jeito, as músicas que eles escutam é completamente diferente dos que são brancos, e eles pedem um lugar para que eles pudessem ser livres ali, né, conversar, estar em comunidade, que é esse Black Spot. É uma cabana que é construída pelos militares negros, e é um lugar, um espaço seguro, onde eles cantam, dançam, tocam música, conversam e tudo mais. E tem um momento em que um dos personagens, que eu não vou soltar um spoiler, mas um dos personagens, que também é negro, ele está sendo perseguido. Porque o palhaço, o Pennywise, ele cria todo um circo para que esse cara em específico, por ele ser negro, o palhaço sabia que ele ia ser perseguido. E ele incrimina, né? Enfim, acontece uma situação e incriminam esse cara. E o lugar onde acolhem ele é justamente do Black Spot. Só que aí, por ele ser um cara negro, um grupo de caras brancos já sabem que possivelmente ele estava escondido lá,
e aparecem armados falando entrega a ele e a gente não vai fazer nada. E o que é interessante é que tem uma única mulher branca, e o que me lembrou muito em Sinners, que era uma única mulher branca que estava cantando lá nesse Black Spot. É muito parecido com Sinners essa cena. E aí um dos caras brancos identifica e fala, fulana, você aqui. Eu não imaginava que você, tipo, frequentasse esse tipo de lugar. E manda ela sair da cabana, ficando só os negros lá dentro. Eles não se entregam e não entregam o cara que eles estavam escondendo. Eles falam, tá bom, então vamos embora. Eles trancam o pessoal lá na cabana e tacam fogo. Que é, inclusive, o que acontece com todo mundo lá em Sinners, né? No final eles viram vampiros, e obviamente o vampiro não pode ficar no sol, e eles, né? Todo mundo morre incendiado. E é bem parecido essa cena também. E é justamente naquele momento que aparece o Pennywise e aproveita aquela situação ali que ele já sabia que ia acontecer. E é claro que, né, tem essa parte de terror que é muito interessante, porque as grandes produções que chamam mais atenção, que acontece esse tipo de coisa, como Corra, Sinners, agora, né, Bem-vinda a Derry, que tem muitos protagonistas negros, sempre tem essa questão de massacre, é sempre terror. Que é uma coisa que eu fiquei pensando, por que que isso acaba chamando atenção também, né? Por que que isso se torna tão interessante? Eu sei que as mensagens, elas são mensagens muito boas e filmes muito bons, mas porque justamente os filmes que acontecem massacre de pessoas negras em massa ficam extremamente famosos, todo mundo adora assistir. Uhum. Eu achei isso muito interessante. E é uma cena, obviamente, uma cena terrível, né? E não só tem pessoas negras, como tem o personagem Rich, que é um personagem que ficou muito de uma das crianças, né? Da série. Ele é um menino latino, inclusive ele entra lá e ele toca bateria. Tem indígenas também, que também sofrem com esse mal que chega na cidade, é justamente as pessoas negras, latinas e indígenas. O Pennywise, ele é assim, atacando todo mundo. Então, é uma série de terror. Susan odeia, porque ela sente coisa negativa assistindo. É um pouquinho mais pesado que Sinners, obviamente. Sinners é bem mais leve em relação a esse terror, né? Só a questão do vampiro mesmo. Eu não acho Sinners pesado. É pesado. Não, Sinners é um suspense. Isso, é um suspense. Eu digo é porque tem essa parte fictícia de ser vampiros, e aí tem as mortes e tudo mais. É um pouco mais dark, assim. Mas, tipo, não se compara a Bem-vinda a Derry, é um pouco mais tenebroso que isso. Mas eu achei muita coincidência as duas cenas serem praticamente iguais, até os personagens, assim, bem parecidos, na cabana e queimar, enfim. E aí essa eu acho que você trouxe uma reflexão legal, né? Que é o clichê do cinema, e que depois você fala, tá bom, a gente já teve essa representatividade, queremos ver outra coisa, né? Outra coisa, né? Então, no LGBT era tipo o clichê chamado mate seus gays, né? Tinha que a pessoa gay morrer no final do filme. Morre de câncer, né? E, assim, e de preferência de AIDS, uma morte bem dolorosa, né? E eu acho que esse é um clichê realmente que está aparecendo cada vez mais. É interessante você ter trazido essa reflexão. E aí você também vai recomendar o Elvis, né? Assistam o filme. O filme não é ruim. Não, pior que eu não achei o filme ruim. Agora, é interessante para quem não sabia, porque eu nunca, sei lá, eu nunca ouvi Elvis, ou ninguém que eu conheço, nem familiares mais velhos. Vamos escutar Elvis. Nunca aconteceu. E aí, quando eu assisti o filme, eu fiquei muito chocado, porque eu não sabia que a história dele era assim. Eu deveria ter parado para pensar, né? O jeito dele dançar. Ele dança não igual, obviamente, mas ele tenta dançar como um negro, como dançavam na época. Ele copia tudo, os passos, a questão da perna e tarará. Você acreditou que ele aprendeu com o Forrest Gump? Aprendeu com o Forrest Gump? Que ótimo. Mas, assim, assistam Elvis também, um grande filme. Não, agora eu posso falar uma coisa aqui sobre o Elvis. A atuação do Austin Butler foi muito boa. Muito boa. O Austin Butler, ele passou meses também, né? Depois que ele fez o filme, ele passou meses. Igual no mesmo personagem ali. Mas a atuação dele foi boa.
A É bem atuação dele interessante. É bem foi interessante. interessante. Ele se preparou bem, né? Ele fez a obrigação dele, óbvio, mas tem gente que nem a obrigação tá fazendo, então. Não, é péssimo. Eu, Péssimo. Mas, ó, eu não vi o Derry, o Fernando tá vendo, ele falou, você tem que assistir, mas é pesado, ele falou a mesma coisa. Mas eu vi uma parte do Derry que eu super recomendo você, Susan, que foi para mim, eu não preciso ver a série, depois de eu ter visto isso, que é a promo do último episódio com Inês Brasil. Vocês viram isso, gente? Que coisa maravilhosa. Eu vou fazer react depois. A gente vai fazer react. Eu vi que ela tá, mas eu não vi que é o vídeo. Eu acho que até deixei para assistir com você. Verdade. Eu olhei assim no Twitter. E vocês, a indicação de vocês? Bom, então vamos fechar com a da Susan, eu vou fazer as minhas. Pensando nesses processos, né, de apropriação cultural, uma que eu queria trazer e que eu achei que é uma série, eu estava aqui hoje peguei no pé da Netflix, mas eu achei que é uma série maravilhosa e que está voltando para a segunda temporada, que é a Samurai de Olhos Azuis, que é uma animação, tem esse lado de é feito de uma forma respeitosa com a cultura, né, japonesa, e ele mostra, né, o processo do imperialismo, de como é uma animação, mas mostra como a Inglaterra, né, ela entrou no Japão de sola com as armas de fogo e acabou com toda uma cultura e uma forma de batalha, de luta, que era dos samurais, que era aquela coisa da espada. Então, mostra como era covarde, né, essa entrada das armas, como foi covarde essa entrada das armas de fogo, né, e desse movimento imperialista no Oriente, né, para a gente pensar também, né, fora também do eixo, né, África, né, do Sinners. E uma outra série que eu achei também bem bacana, que eu comecei a assistir, ainda não acabei, é Reservation Dogs, que é a história de jovens de uma reserva indígena nos Estados Unidos, jovens nos dias de hoje, adolescentes que estão querendo juntar dinheiro para fugir da cidade, para sair da cidade, porque eles querem curtir a vida, querem ter autonomia, né? Estão nesse momento até de rebeldia em relação né, a vida na reserva, né, e a vida dentro de uma comunidade mais fechada, e estão buscando juntar dinheiro. E aí as coisas vão acontecendo. O que é muito legal na série é que todos os artistas são pessoas indígenas, né? Então, não só os atores, mas também, né, consultores, tem uma quantidade muito grande de pessoas indígenas que participaram dessa produção. Então, é uma série que está meio fora do radar, mas que ela está trazendo um olhar bem bacana sobre a realidade de comunidades indígenas lá nos Estados Unidos, nas reservas. Não é a mesma realidade das comunidades indígenas aqui no Brasil, né? Mas eu achei bem interessante como ela abordou e como ela mostra, ela revela como quando você traz pessoas daquela comunidade, você realmente consegue fazer algo muito mais autêntico e muito mais coerente com a realidade daquele grupo. Bacana. Agora, a última dica, que não tem nada a ver, é a série que eu tô vendo também agora na Netflix. Dark. Eu resolvi ver Dark 10 minutos depois da série ter saído. A sua cabeça vai explodir. Hã? A sua cabeça vai explodir. Nossa, tá explodindo. Tá faltando uns 4 episódios.
Eu, depois de botar o Biel pra dormir, tem dias que eu falo, eu não consigo ver Dark hoje, não. É muito grande, é muito grande. Meu Deus. Mas é uma série muito boa. Nunca vi. Tá aí, mas... Você, assim, uma grande série, nunca assisti. Uma grande série, nunca assisti. Olha, minha indicação será de um livro chamado Fledgling. É um livro que fala, né, sobre uma garota que ela parece ter, assim, por volta dos 10 anos, por aí, mas na verdade ela é uma vampira adulta, tá? De uma espécie chamada Ina. E aí esse livro fala mais sobre ela descobrindo quem ela é, a sua identidade, o fato que ela vai precisar reconstruir, né, aquele senso dela de pertencimento e descobrir quem tentou exterminar ali a comunidade dela, porque um dia ela vai acordar gravemente ferida, sem memória, depois de um ataque violento que vai, assim, destruir toda a família dela. E aí eu achei bem parecido, assim, com o contexto de Cinders, né, vampiros. Eu não poderia falar The Vampire Diaries, eu não poderia. E aí eu tive que trazer... Nem Crepúsculo. Nem Crepúsculo. Nem Crepúsculo. Sin of a Killer, Bella. Mas... como filme, eu tenho um que é super queridinho meu, que é Daughters of the Dust. Eu fiz uma dissertação sobre esse filme quando eu estava fazendo também a faculdade. Se passa em 1902, né? E aí foca na família Goulart, que na Carolina do Sul, e eles decidem migrar para o continente. E aí é toda aquela história delas conseguirem preservar, né, a herança ali, a cultura. E é bem legal porque a história é contada por um bebê que está na barriga, né, de uma das mulheres ali que são principais do filme. Inclusive, os visuais desse filme inspirou a Beyoncé na criação do visual do Lemonade, olha só. Sim, e é muito lindo, assim, é um visual magnífico, é uma coisa assim que eu gosto bastante. Gostei bastante desse filme, super indico. E musical, eu vou estar aqui indicando como chacrete também o Cowboy Carter, da Beyoncé, porque é um álbum country, entendeu? E assim, eu acho muito incrível a forma na qual ela pegou de volta, sabe? Algo que pertence a ela. Primeiro porque ela é uma mulher negra, e todos nós sabemos que o country, ele é um estilo musical que ele veio das pessoas negras, né? E por muito tempo a gente não tinha negros. É igual negro no sertanejo, você já viu? Porque eu nunca vi. E se tem, eu preciso conhecer, entende? Então, ela pegou isso de volta para ela. Ela, moradora do Texas, né? Houston, Texas, completamente country, caipira. E por anos as pessoas ficavam enchendo ela de crítica, né? Por exemplo, você é muito caipira, é muito country. Eles falavam para ela. E quando ela finalmente fez um álbum de country, quando ela foi cantar uma música de country, disseram, mas não é country suficiente. Então, assim, se ela que faz parte do grupo que criou e que pertence, por que não é o suficiente? Então, eu estou trazendo. E depois que ela ganhou ainda o álbum do ano passado, esse ano o Grammy decidiu criar uma categoria de álbum country tradicional e o álbum country contemporâneo. Eles literalmente segregaram assim na cara dura, né? Só porque... mas o Grammy já é conhecido. Eu só falando para não deixar batido. Abafa. Mas, enfim, é isso. Essas são minhas indicações. Eu espero que sejam boas, né? E são boas, sim. Você indicou livro, são ótimas. Música e ainda indicou série. Livro, sim, filme e música. Excelente, excelente. Bom, pessoal, mais um episódio do nosso podcast está chegando ao fim. E hoje a gente vai deixar um agradecimento mais que especial, né, a Susan, por ter topado participar do episódio de hoje. E fica a reflexão.
Falar de voz é falar de identidade, de liberdade, de coragem. Que a gente continue criando espaços onde ninguém precisa esconder quem é para ser aceito. Se você curtiu, segue a gente no Instagram, @Diversiarte-podcast. Compartilhe esse episódio com quem também se interessa por representatividade na cultura pop. No YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E no Spotify, ativa as notificações para não perder os próximos episódios. Obrigado por ouvir e até a próxima, com mais diversidade, mais arte e mais conversas boas.